Graças e paz, meus irmãos, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos nessa sexta-feira, uma sexta-feira certamente diferente para todos nós que estamos enfrentando a pandemia aí do coronavírus. Estou residindo aqui em Campinas, cursando o Seminário Presbiteriano do Sul, e estamos desenvolvendo um trabalho como evangelista na Igreja Presbiteriana Itobi, aqui no interior de São Paulo. E eu estou falando através dessa página da Igreja Presbiteriana de Itobi, para que juntos, a partir de agora, nós possamos colocar alguns dados a par dos irmãos, das pessoas que nos acompanham online, que a graça de Deus seja sobre nós, que a boa mão do Senhor esteja sobre todos nós nesta noite. Queria perguntar se o áudio está chegando bem aí, se vocês conseguem me ouvir de forma clara. Eu já queria iniciar aqui com alguns dados. Eu estou com o site aberto aqui do Ministério da Saúde. Só para atualizar o pessoal aí, o coronavírus já no Brasil hoje, o último dado aqui, o último boletim do Ministério da Saúde confirma 904 casos em todo o Brasil, né? E já são aí 11 mortes confirmadas em todo o Brasil. Nós possamos estar orando, pedindo a Deus para que venha abençoar a nossa vida, para que venha abençoar as nossas famílias, abençoar as nossas igrejas. Muitas igrejas fechadas, muitas igrejas estão com a sua rotina alterada por conta dessa pandemia, e nós, como cristãos, como cidadãos, devemos seguir os conselhos das autoridades, os conselhos dados a nós pelas autoridades da área da saúde, que é de evitarmos locais com aglomeramento de pessoas, mantermos aí sempre a higiene da nossa casa, lavando sempre as mãos com detergente, lavando sempre as mãos toda vez que chegar em casa, e tomar banho e seguir esses passos. Certamente nós contribuiremos para que o vírus não se alastre. Então, que nós todos possamos estar unidos nesse momento, um momento novo para nós, um momento difícil, um momento em que a China teve várias vidas ceifadas, a Itália está reclusa, as pessoas estão proibidas de sair de casa. Já são a multa para quem sair nas ruas da Itália hoje está em torno de 350 euros. No Brasil ainda não tem nenhuma multa à vista, não tem nada a caminho desse tipo. Então, nós estamos no início da pandemia, estamos aí com 904 casos, e o conselho das autoridades é que nós só venhamos a sair de casa em último caso, para ir no hospital, para ir no supermercado, para ir numa farmácia. Então, dito isto, eu gostaria de orar, iniciando esse momento que eu vou compartilhar a palavra de Deus com todos vocês aí que estão nos acompanhando. E vamos orar pelo Brasil, vamos orar por aqueles que já estão contaminados aí pelo coronavírus, o novo coronavírus. Vamos orar pelas autoridades competentes do nosso país, para que eles tomem as medidas necessárias para controlar o mais rápido possível esse vírus, e que mais vidas sejam preservadas e que menos vidas sejam afetadas. Então, convido você que está na sua casa, você que está com sua família, você que está nos assistindo, a orar comigo nesse momento, pedir que Deus abençoe a nossa vida, e vamos clamar ao Senhor. Como eu disse no outro vídeo anterior que eu gravei, a igreja não é feita de tijolos, a igreja ela é feita de homens e mulheres que foram chamados por Deus, e mesmo agora proibidos de estarmos no templo, nós temos as nossas casas onde nós podemos orar, onde nós podemos compartilhar a palavra do Senhor. E eu convido você aí, mesmo na sua casa ou onde você estiver nesse momento, a orar junto comigo, colocando a nossa vida diante de Deus, o país e toda essa situação. Então, oremos ao nosso Deus.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos rogar ao Senhor a Tua bênção sobre nós. Queremos Te pedir, ó Deus, que o Senhor abençoe o Brasil, Pai. Que o Senhor abençoe as autoridades do nosso país para que eles venham a tomar as medidas cabíveis para, de todas as formas possíveis, ó Deus, refrear esse vírus, para que ele não se espalhe, Deus, na proporção que se espalhou na China e também na Itália. Ó Deus, nós queremos rogar ao Senhor por todas as igrejas que nesse momento estão com as suas portas fechadas, mas certamente, Pai, os Teus filhos, os Teus servos entendem que podem orar nas suas casas. Eu oro, Deus, nesse momento, por todas as famílias espalhadas pelo Brasil, para que o Senhor guarde, principalmente aqueles, ó Deus, que são considerados área de risco, os idosos, aquelas pessoas que têm algum tipo de doença crônica, pessoas que possuem doença respiratória. Ó Deus, guarda, Pai, os idosos, guarda também, Senhor, os moradores de rua. Ó Deus, tenha misericórdia da nossa nação, tenha misericórdia das nossas autoridades, tenha misericórdia, Pai, das pessoas mais vulneráveis, tenha misericórdia da Tua igreja, que a Tua igreja, Pai, esteja afastada do templo, mas jamais afastada do Senhor. Ó Deus, encoraja, Pai, cada família, ó Deus, em suas casas, a orar, a ler a Sua palavra e a manterem, ó Deus, a sua fé acesa e o seu coração firmado em Ti, Senhor. Por isso que nós oramos e colocamos, ó Deus, todas essas coisas diante do Senhor. Nós fazemos isso, Pai, no nome santo e glorioso de Jesus Cristo. Amém. Agora eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Nós estaremos refletindo um pouco nesse momento na palavra de Deus. Hoje eu estaria na cidade de Tobi, ministrando a palavra do Senhor lá na congregação em que a gente trabalha. E por conta dessa pandemia, nossa igreja foi fechada, respeitando o decreto municipal lá da prefeitura de Tobi. E devido a isso nós tomamos essa decisão de transmitir essa palavra, não só para a nossa igreja em Tobi, mas para todos que estão conectados. A irmã Catinha lá de Porteirinha está dizendo que o áudio está chegando ótimo. Isso é bom. Então eu convido você a ler comigo aí 2 Crônicas, capítulo 2, capítulo 20, a partir do versículo 12. Diz assim: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. A palavra de Deus está registrada em 2 Crônicas, no capítulo 20, o versículo 12. Narra para nós a história de um período de Israel em que o rei era o Josafá, estava reinando ali na cidade de Judá. E esse rei, se você observar no versículo 1, ele recebe uma notícia em que os exércitos de Moabe e os exércitos dos filhos de Amon e ainda os exércitos dos meunitas estavam vindo para invadir a cidade de Judá. Eram 3 exércitos poderosos, eram 3 exércitos constituídos de homens sanguinários, de homens cruéis. Os moabitas são descendentes do filho de Ló, com uma das suas filhas, cujo nome era Moabe, e os amonitas também são descendentes de um segundo filho de Ló, com uma das suas filhas, cujo nome era Amon. Então, desses 2 filhos surgem esses povos, e a Escritura nos diz que, lá em 1 Reis, no capítulo 11, versículo 5, que os amonitas, eles eram tão cruéis que eles abriam a barriga, o ventre das mulheres grávidas e arrancavam os seus filhos. Tamanha era a crueldade desse povo. Os amonitas, eles eram salteadores, eles eram um exército de homens tão cruéis que eles furavam os olhos dos seus inimigos. Os moabitas
não eram diferentes dos amonitas. Eles sacrificavam seus próprios filhos no fogo. E é esse povo agora, junto ainda com o exército dos meunitas, que estão vindo para invadir a cidade de Judá. E o rei Josafá, então, recebe essa notícia que esses exércitos poderosos, cruéis e sanguinários estão já próximos à cidade de Judá, estão próximos a invadir a cidade de Judá. E ao tomar conhecimento dessa notícia, o versículo 3 nos informa que o rei passa a ter medo, ele passa a temer aquela grande multidão de exércitos que estava vindo para invadir a cidade de Judá. Esse era o problema que Judá estava enfrentando, esse era o problema que Josafá, rei de Judá, estava enfrentando. Uma grande multidão, um exército maléfico, cruel, um exército com sede de sangue, que estavam prontos a invadir a cidade de Judá e matar homens, matar mulheres, matar crianças, matarem todos quantos eles encontrassem na sua frente. E o rei passa a ter medo. E o problema que nós estamos enfrentando hoje não é um exército numeroso de homens que estão prestes a nos matarem, a ceifar a vida de muitos, mas o problema que o Brasil e o mundo em geral está enfrentando é uma pandemia por nome coronavírus. É um inimigo invisível, é um inimigo que nós não podemos ver a olho nu, mas que tem um poder letal muito grande. E nesses últimos dias, nas redes sociais, Facebook, WhatsApp, Instagram, tem circulado uma série de informações, de notícias, e a maioria delas são notícias que não informam, pelo contrário, elas causam medo, elas causam temor no coração das pessoas. E por conta dessas notícias, sem ter um esclarecimento melhor do que está acontecendo, eu tenho tido contato com algumas pessoas e as pessoas estão atemorizadas, as pessoas estão com medo, as pessoas estão amedrontadas, e muitas dessas pessoas estão como Josafá. Lá no versículo 12, ele passa a orar a Deus, ele passa a clamar ao Senhor. E lá no versículo 12 ele diz: nosso Deus, acaso tu não executarás o teu julgamento contra eles, contra esses 3 exércitos? E então Josafá olha para dentro do seu coração, olha para a realidade da sua volta e faz essa declaração aqui no versículo 12. Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão. Porque em nós não sabemos o que fazer. E aí ele diz no versículo 12, no finalzinho: porém, os nossos olhos estão em ti. O que fazer, meus irmãos, quando nós estamos acometidos pelo medo? O que fazer diante dessa pandemia generalizada que, segundo o site aqui do Ministério da Saúde, já são 904 casos no Brasil confirmados e 11 mortes? O que fazer diante de uma pandemia, diante de um inimigo que é invisível aos nossos olhos e que tem um poder de contaminação muito alta e um poder letal, principalmente a idosos e pessoas que têm doenças crônicas também muito forte? O que fazer numa situação dessa? Era a pergunta de Josafá. Era a mesma situação que o povo de Israel enfrentou há algum tempo atrás. Nós estamos enfrentando agora, claro que uma situação diferente e uma proporção também diferente. Mas a verdade é que a grande pergunta que a maioria das pessoas se fazem é o que fazer numa situação dessa. É claro que aos olhos humanos nós devemos ficar em casa, devemos lavar as mãos, fazer a asepsia com álcool gel, isso tudo nós devemos fazer. Mas a Bíblia, ela traz pelo menos alguns conselhos práticos para mim e para você enfrentarmos essa pandemia.
E observando o versículo 3, Josafá, ao tomar a notícia desse grande mal, ele não fica parado, ele começa a buscar ao Senhor. Ele tem medo e ele coloca-se a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em toda Judá. Esse rei Josafá, ao saber que estava vindo uma grande multidão contra ele e contra o seu povo, ele começa a buscar a Deus, ele começa a invocar o nome do Senhor, ele começa a orar ao Deus de Israel, ao Deus que criou os céus e a terra, ao Deus Todo-Poderoso, Deus que pode todas as coisas em nossas vidas. E é esse o primeiro conselho que eu quero dar a você: buscar o Senhor em oração, em leitura da palavra, em um jejum, aí na sua casa, na sua família. Eu quero pedir a você para não se desesperar, não ter medo, mas buscar a Deus. Buscar a Deus na oração, na palavra, na comunhão, buscar a Deus na sua intimidade com Ele. Nós sabemos que nós temos acesso a Deus através de Jesus Cristo. Ele é o mediador entre Deus e os homens. E todos nós, mesmo fora do templo, em nossas casas, nós temos esse privilégio de buscar a Deus, de orar, de colocar a nossa vida diante dele. No versículo 15, se você observar, a Bíblia nos informa que o Espírito do Senhor vem no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias. Então ele começa a falar agora ao coração de Judá, ao coração do rei Josafá, ao coração de todo o povo. Ele diz assim: olha, dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz ao Senhor. O segundo conselho que eu quero dar para você é que nós, nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemia, nós temos ouvido e escutado muitas notícias, muitas informações, até falsas, até maliciosas e deturpadas da realidade que está em nossa volta. A grande questão é que todos nós, através das redes sociais, através do WhatsApp, Facebook, enfim, temos ouvido muitas coisas e talvez o nosso coração nesse momento se encontra carregado de vozes, carregado de informações e carregado de palavras negativas, de medo, de assombro, mas diante daquele medo que Judá estava enfrentando, que Josafá, o rei dessa cidade, estava enfrentando, o Espírito de Deus toma a vida desse homem no meio da congregação Jaziel, e ele dá um conselho ao rei de Judá, ele dá um conselho a toda Jerusalém, que naquele momento de medo, que naquele momento do perigo está se aproximando daquela cidade, eles deveriam parar e ouvir a voz do Senhor. Eu quero que você pare todas as vozes do seu coração. Eu quero que você faça sua mente e o seu coração nesse momento silenciar, para que você ouça apenas a voz de Deus falando ao seu coração. E o que é que Deus falou para aquele povo naquela época, que estava com medo e que estava prestes a enfrentar 3 exércitos poderosos e maléficos? Deus fala para eles o seguinte no versículo 15: não temais, nem vos assusteis por causa dessa multidão, pois essa luta não é nossa, mas essa luta é de Deus. E lá no versículo 17 ele diz: nesse encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor vosso Deus é convosco. É isso que Deus está falando para nós, meus irmãos, para nós não nos assustarmos. Eu sei que parece difícil, diante dessa crise, diante dessa pandemia, falar para você não se assustar, mas é Deus que está falando no seu coração através da sua palavra, para você não ter medo, porque Deus está conosco, Cristo está conosco, e Ele está falando ao meio ao seu coração, para nós não temermos, para nós não nos assustarmos, para nós ficarmos parados e para que nós passemos a observar o livramento que Deus irá nos dar. E esse é o conselho das autoridades, é você ficar justamente
paradinho aí na sua casa, sair só se for um último caso, né? Não vamos ser aí desobedientes e transmissores do vírus. Tá? Não queremos nem ser contaminados por esse vírus e nem queremos contaminar ninguém. Então fica paradinho na sua casa, leia um bom livro, leia a Escritura, comungue com a sua família. É um tempo de parar, é um tempo para buscar a Deus, é um tempo para ouvirmos a voz do Senhor. E como diz aqui no final do versículo 17, e é o terceiro conselho que eu quero dar para você, buscar ao Senhor, ouvir a voz do Senhor. E um terceiro conselho, confiar inteiramente em Deus. É necessário nós confiarmos inteiramente no Senhor, Deus, no Deus dos exércitos. Porque no versículo 20, ele diz assim, olha, na parte B, ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. É um momento em que a nossa fé está sendo provada para ver se de fato e de verdade nós confiamos no nosso Deus. Eu sei que você confia em Deus. Eu sei que você crê em Deus. Eu sei que você já entregou a sua vida para Cristo. Eu sei que Cristo é o Senhor da sua vida, mas a nossa fé ela é provada. E nesse momento nós temos a oportunidade de colocar a nossa fé em ação, de buscar ao Senhor. É tempo de ouvir a voz de Deus, é tempo de confiar. Salmo 37, versículo 4 e versículo 5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o demais ele fará. O Salmo 125 diz que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E como termina essa história de Israel? Esse momento crítico que Judá iria enfrentar 3 inimigos poderosos, em que Josafá está com medo, mas ele passa a buscar a Deus, ele ouve a voz do Senhor e ele decide em seu coração confiar inteiramente em Deus. E aí o resultado dessa história não poderia ser outro, porque nós, apesar da crise, apesar dos inimigos estarem prestes a invadir Jerusalém, apesar de Josafá olhar para si mesmo e dizer o seguinte, olha, nós não temos força contra essa multidão, nós não sabemos o que fazer e em nós não há força. Mas ele termina essa declaração dizendo, os nossos olhos estão no Senhor dos exércitos. Como termina essa história? Essa história termina com a manifestação do poder e da graça de Deus sobre o seu povo. Se você atentar para o versículo número 22, a Bíblia diz o seguinte, tendo eles, Judá, Jerusalém, Josafá, começado a cantar e a dar louvores ao Senhor, perceba, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amor, contra os filhos de Moabe, contra os do monte de Seir, que vieram contra Judá, e todos foram desbaratados. A graça de Deus, o poder de Deus foi manifestado na vida do povo de Deus. O momento em que o povo estava com medo, o momento em que o povo iria enfrentar 3 inimigos poderosos, o momento em que eles estavam olhando para dentro de si mesmos e estavam reconhecendo que neles não havia força, que eles não sabiam o que fazer e que eles sabiam que não teriam nenhum êxito contra esses 3 exércitos. Mas nesse momento da história, a graça de Deus se manifesta e o próprio Deus é quem luta pelo seu povo, desbaratando os seus inimigos. Deus coloca fim nos inimigos de Judá. Mas não apenas isso. Você virar a página e lá no versículo 27, olha o que a Escritura diz para nós. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá estava na frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. A graça de Deus se manifestou na vida de Josafá, na vida de Judá, e a graça de Deus trouxe alegria para aquele povo, mesmo diante de 3 inimigos poderosos.
mesmo diante de 3 exércitos cruéis e numerosos, mesmo Judá não tendo força, mesmo Judá não sabendo o que fazer, mesmo diante daquela situação que possivelmente seria trágica, quando ele diz, olha, em nós não há força para resistirmos, nós não sabemos o que fazer, mas os olhos de Judá, os olhos de Josafá estavam todo o tempo no Senhor dos Exércitos. É isso que Deus está falando para você, é isso que Deus está falando ao meu coração, para nós não temermos, porque quando a graça de Deus se manifesta, meus irmãos, Ele dá vitória ao seu povo, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a essa pandemia. A graça de Deus é poderosa para alegrar o meu e o seu coração. E então, essa história que se inicia lá no versículo de número 2, versículo 3, com Josafá com medo, toda Judá amedrontada, porque 3 exércitos inimigos estavam cercando eles e estava prestes a destruir a cidade de Judá. A história se inicia com medo, com pânico, com o povo de Deus sem saber o que fazer, reconhecendo a sua limitação, mas agora a graça de Deus foi manifestada na vida deles e Deus coloca fim nos seus inimigos, Deus traz vitória e alegria ao seu povo, e a história finda no versículo 30, dizendo o seguinte para nós: assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Meus irmãos, a palavra de Deus ela é viva, a palavra de Deus ela enche o nosso coração, a palavra de Deus ela é luz em meio às trevas. E essa história que tinha tudo para acabar com um relato que Judá seria dizimada pelos seus inimigos, a história tinha tudo para acabar com o relato dizendo que o exército de Moabe, o exército de Amon, o exército do Monte Seir invadiram Judá, invadiram Jerusalém e mataram a todos. Essa seria a história, o fim dessa história, se o Deus da história não estivesse no meio do seu povo. Mas ela não termina assim. A história que começa com medo, a história que começa com o povo desbaratinado sem saber o que fazer, termina com os seus inimigos destruídos, termina com o seu povo recebendo a vitória do próprio Deus e termina, meus irmãos, com paz. A Bíblia diz que o reino de Josafá teve paz por todos os lados. Por quê? Porque a graça de Deus fez isso, porque a mão do Senhor fez isso. E certamente, meus irmãos, daqui a alguns dias, daqui a algum tempo, todos nós olharemos para trás diante dessa pandemia e nós, à semelhança de Josafá, poderemos dizer assim: olha, Cristo Jesus destruiu o coronavírus. Cristo Jesus trouxe vitória e alegria para o seu povo. Cristo Jesus trouxe paz para nós por todos os lados. Não tenho dúvida que daqui a alguns dias todos nós voltaremos às nossas rotinas, voltaremos a congregar em nossas igrejas e certamente a cura já está a caminho, a vacina já está a caminho, e se não for dessa forma, Deus terá outros meios, porque Ele é poderoso, Ele é soberano. Fica aqui essa mensagem para o meu e para o seu coração. Diante da pandemia, diante do medo, diante do caos, nós precisamos buscar a Deus em oração e meditação na sua palavra. Nós devemos parar para ouvir a voz do Senhor e é momento em que nós devemos confiar inteiramente em Deus. Porque quando a graça de Deus se manifesta, Ele põe fim nos inimigos do seu povo, Ele enche o nosso coração de alegria. E o Senhor dos Exércitos, Jesus Cristo, Ele é o príncipe da paz, Ele é a nossa paz. E João escreve isso no seu Evangelho, quando o próprio Cristo diz: olha, eu vos dou a minha paz, eu não vou-la dou como o mundo dá. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe esta noite, a sua semana, o seu mês, que Deus
te abençoe durante toda essa pandemia e também depois dessa pandemia, e que Deus abençoe toda a sua vida. Eu quero orar com você, não por você apenas, mas eu quero orar com você aí na sua casa, na sua família, onde quer que você se encontre agora. É momento de nós orarmos a Deus, pedir que Ele venha a abençoar as nossas vidas mais uma vez. Então oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos colocar mais uma vez a nossa vida diante do Senhor. Ó Deus, talvez agora exista alguém que está com medo em seu coração. Talvez agora, Pai, nesse momento, existe alguma pessoa que, diante das notícias, diante também das falsas notícias, diante desta pandemia generalizada, está amedrontada, está coagida, perdeu a fé, perdeu a esperança e perdeu a paz. Porque tem olhado, Deus, apenas para o vírus e apenas para o que o vírus pode fazer. Mas agora, Deus, nós queremos tirar o nosso olhar de toda essa pandemia, de todo esse caos generalizado, ó Deus, e queremos colocar o nosso olhar no Senhor. No Senhor que põe fim em nossos inimigos, no Senhor que traz a vitória e a alegria ao nosso coração, no Senhor que traz a paz, não só em nosso coração, mas em todos os lados. Ó Deus, que a paz do Senhor, que o amor do Senhor, que excede todo o entendimento, possa encher cada coração agora nesse momento. Ó Deus, que o Teu doce Espírito Santo, o Teu Consolador, ó Deus, visite os hospitais, visite, Pai, os profissionais da saúde que estão na frente dessa batalha. Livra-os, ó Deus, livra-os da contaminação. Abençoa os idosos, ó Deus, que são as pessoas mais vulneráveis. Abençoe também, Pai, todas as pessoas que estão ou possuem alguma doença crônica, ó Deus. Abençoe os moradores de rua das grandes cidades. Abençoe, ó Deus, a Tua igreja espalhada por toda a face da terra. Ó Deus, que a Tua igreja não pare de orar, que a Tua igreja não pare de ouvir a Tua voz. Ó Deus, que a Tua igreja, Pai, seja luz nesse momento de trevas em que o Brasil está enfrentando. Mesmo em nossos lares, mesmo sem poder ir aos nossos templos, mas que nós sejamos igreja em nossas casas, que sejamos igreja para os nossos vizinhos, que sejamos igreja, Deus, especialmente para a nossa família. Ó Deus, abençoe o Teu povo, abençoe a minha vida, abençoe, ó Deus, os seminários da Igreja Presbiteriana que estão fechados por causa dessa pandemia. Abençoe, ó Deus, todos os seminaristas espalhados pelo Brasil, que possamos continuar a estudar a Sua palavra, a nos prepararmos, e tão logo, brevemente, nós retornaremos às nossas aulas presenciais. Abençoe os nossos professores. Ó Deus, abençoe, Pai, todas as pessoas. Nós oramos e fazemos isso no nome de Jesus, o Príncipe da Paz, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que em breve esmagará a cabeça do diabo debaixo dos nossos pés. A Ele toda a glória, a Ele toda a honra, a Ele todo o louvor. Deus nos abençoe. Obrigado por você que nos acompanhou nessa live. Quero já te convidar para domingo, pela manhã, a partir das 9 horas, nós estaremos retornando com uma live nesse mesmo formato, dando informações sobre a pandemia no Brasil e trazendo uma reflexão na Palavra de Deus. Quero convidar você também para domingo à noite, às 19h30. Estaremos também com uma outra live, falando sobre a pandemia e trazendo uma outra reflexão na Palavra do Senhor. Deus te abençoe, um forte abraço, não saia de casa, lave as mãos e assim juntos combateremos esse vírus e aí em breve estaremos de volta à nossa rotina. Um abraço, Deus te abençoe em nome de Jesus. Boa noite a todos.